nesta manhã. Estaremos juntos, meus queridos, nesta manhã na nossa Escola Bíblica Dominical, onde estaremos transmitindo a todos e juntos estudando esse tema tão maravilhoso, tão propício para os nossos dias. Muito bem, meus irmãos, iniciarei com uma oração, nesta oração pedindo a Deus que abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família, a nossa família. Nós todos somos uma só família e nós somos dependentes, carentes, necessitados das bênçãos do Senhor. Tudo que nós precisamos, nós temos aí nas bênçãos do Senhor nosso Deus. Amém? Orando, maravilhoso Deus, Pai amado, Senhor dos céus e da terra, te louvamos, Pai querido, e te damos graças. A boa mão do Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado. Senhor, meu desejo nesta manhã, minha oração nesta manhã, é que o Senhor abençoe cada lar, cada família, Senhor. A família é um projeto teu. Foi o Senhor quem criou. Portanto, Senhor, te pedimos que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre cada lar, cada família. Que a tua graça, Senhor, nos alcance a cada dia. Deus, repreende todo mal, Senhor da glória, e que o nosso lar, o lar, Senhor, de cada um, seja um lar abençoado por ti, Senhor. É a nossa oração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina eternamente. Muito bem, graças a Deus. Meus queridos, estamos retornando nesta manhã nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos retornando com os nossos cultos presenciais, embora ainda com as restrições necessárias, mas é para o bem-estar de todos. Nós estamos com os nossos cultos, quarta ensino, e no domingo, 2 cultos, nós temos cultos onde Deus tem abençoado poderosamente. Mas a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Dominical, ela retornará só agora no início de julho, né? Achamos por bem ainda manter nossa escola ausente ainda apenas para julho. Então, meus queridos, mas nesta manhã estaremos juntos. O tema é muito maravilhoso, a conduta do crente em relação à família. Nós sabemos, meus queridos, que Deus, através da sua palavra na Bíblia Sagrada, vai dar ênfase à família, né? A família é um projeto de Deus. O próprio Jesus, quando foi enviado por Deus o Pai para encarnar, ele veio ao seio de uma família, de um casal, um homem e uma mulher que viviam à vontade de Deus, e foi no seio de uma família que o nosso Jesus habitou aqui na terra. Então, meus irmãos, a conduta do crente em relação à família é o nosso tema nesta manhã, dia 21 de junho de 2020, com a nossa lição de número 12. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por estarmos juntos. Muito bem, meus queridos, o texto áureo da nossa lição vai dizer: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Aos Efésios capítulo 5, o versículo 31 é a base, né, desse texto áureo, né? Nós vamos perceber, meus queridos, que esta é uma decisão que deve ser tomada com muita responsabilidade, né? É um compromisso muito sério. Portanto, deixará o homem o seu pai, né? O convívio do lar paterno, deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne, né?
tornam-se no mesmo propósito, no mesmo objetivo, né? No mesmo lar. Então, os filhos, eles chegam ao ponto, à época do matrimônio, quando estão aí adultos, prontos para assumirem uma família, prontos para prosseguirem, né, com a família. Então eles deixam o lar dos pais e se unem o homem a uma mulher, vice-versa, e agora eles começam a formar uma família. Glória a Deus, né? E é algo maravilhoso, aquilo que os pais passaram, enfrentaram, agora é a vez dos filhos, né? Através do casamento. Muito bem, meus irmãos, a Bíblia Sagrada ela é bem clara, né? A palavra de Deus ela não tem meio termos nem rodeios, né? Ela diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Eu gosto de lembrar, meus queridos, que casamento é isto aqui, família é isto aqui, né? E o que nós vemos hoje em dia em meio à sociedade, né, onde já muitos ambientes, muitos lugares já não valorizam, não prezam mais pela família, mas todo cristão, ele preza e valoriza a família, que é, na verdade, um projeto de Deus, e aquelas famílias que buscam a Deus, se voltam para Deus, Deus assume um compromisso com elas de cuidar, de zelar e abençoar. Muito bem, meus irmãos, nós ainda temos uma verdade prática, onde encontramos 3 colunas para a família, o equilíbrio, uma família bem estruturada, né? A verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento, ou seja, foi Deus, estabeleceu o casamento monogâmico, né? Heterossexual e indissolúvel, né? Muito bem, foi Deus quem estabeleceu. Monogâmico, que tem apenas uma esposa, né? Apenas um esposo. Heterossexual, homem e mulher. Indissolúvel indica que é algo para todo sempre, uma instituição formada para sempre. Então aqui nós temos essas 3 colunas para uma família bem-sucedida e estruturada. Deus estabeleceu o casamento monogâmico, glória a Deus, heterossexual, e indissolúvel. Isto é, a instituição da família para a glória do nome do Senhor. Assim é a instituição da família. E aonde é o casamento, a família, ela está estabelecida observando estes critérios, estes propósitos, pode ter certeza que é uma família bem estruturada. E se todas as famílias, todos os casais observassem, né, esta ordenança divina, teríamos famílias realmente bem estruturadas. Como existem famílias estruturadas que observam os padrões bíblicos, e Deus tem prazer em estar no seio, né, no meio de uma família que observa esses critérios. Monogâmico, né, apenas um homem e uma mulher, né, um casal, nada mais. Heterossexual, homem e mulher, se trata de um casal. A Bíblia diz que Deus os fez macho e fêmea, né? E indissolúvel, o casamento é algo para todo sempre. O casamento é tão sério e profundo, meus queridos, que no decorrer da lição nós vamos ver que é considerado como a relação, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, nós vamos adiante. Hoje nós abordaremos esse tema muito importante, né? Eu diria que a família é a base para a sociedade e também para a igreja. E isto no contexto humano. A família é a base, né, para a sociedade
e para a igreja no contexto humano. A sociedade começa com a família e a igreja começa com a família. Uma família bem estruturada, né, e que teme a Deus, procura obedecer a sua palavra e geralmente não darão trabalhos para a sociedade. Uma família bem estruturada que procura observar os princípios bíblicos geralmente não traz trabalhos para a sociedade, mas contribui para a paz, para a harmonia, para o bem-estar da sociedade. Amém, meus queridos? Então, esse tema maravilhoso, a conduta do crente em relação à família, né? Glória a Deus. A família é a principal instituição planejada por Deus. A Bíblia deixa bem claro esse conceito. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentados na palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, este padrão. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Nós vamos ver, meus queridos, no decorrer dessa lição, o papel do pai, papel da esposa, da mãe, papel dos filhos. Nós vamos abordar, estudar, nesta manhã. Amém? Glória a Jesus. A família é um projeto de Deus, Deus criou a família, portanto é um projeto, é uma instituição sagrada, A conduta do crente como marido. O texto vai tratar sobre o marido, sobre a mulher e sobre os filhos. Amém? Então, o primeiro tópico, nós temos a conduta do crente como marido. Na família, cada um tem o seu importante papel, tem aí a sua responsabilidade. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Realmente é algo muito extraordinário, e tão importante, tão sério, que o apóstolo Paulo chega a comparar o marido como Cristo e a esposa como a igreja. O marido como Cristo, ele tem entre as funções a função de cuidar, de zelar, de se responsabilizar. E a igreja, a esposa como igreja, ela tem a função de ser submissa, obedecer, estar presente. Louvado seja o nome do Senhor. Neste tópico, estudaremos a analogia referente ao marido, Agora, esse primeiro tópico, tratando com respeito ao marido, a função, a responsabilidade e o compromisso, Eu sempre aconselho nossos jovens que estão pensando em namorar, casar, ou até namorando, se preparando para o casamento. Eu aconselho que realmente precisam procurarem pessoas que tenham compromisso, responsabilidade e compromisso principalmente com as coisas de Deus. Porque o jovem que tem compromisso com as coisas de Deus, ele também vai ter compromisso com o seu lar, com a sua família, quando casar. É preciso observar isto, Primeiro subtópico, o papel do marido como líder da família, O marido, ele assume uma responsabilidade com o casamento, a responsabilidade de cuidar, de manter, prover, zelar, a responsabilidade de cuidar em tudo que for necessário para o bem-estar da família. E uma coisa muito séria
é que essa responsabilidade nós iremos prestar conta dela, né? Iremos prestar contas dela. O papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na fase o marido é a cabeça da mulher, né? Como também Cristo é a cabeça da igreja. Agora, nós precisamos ter o bom senso, né, de entender muito bem que não se trata de uma ditadura, que não se trata, né, de manter essa situação de forma opressora. Não, não. O marido tem a responsabilidade de liderar, né, de orientar. Agora, é claro, é uma harmonia no lar. Marido, esposa e filhos, né? Glória a Jesus. Mas o homem tem a responsabilidade de cuidar, de orientar, de liderar e, na verdade, é o sacerdote do lar, é o pastor da casa, daquele lar, é o homem. Ele é quem vai responder, né? Responder pela família. Esposa e filhos estão debaixo da responsabilidade do esposo. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra um modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Meus irmãos, a maneira que Cristo lida com a igreja é algo extraordinário. E ele amou tanto a igreja ao ponto de doar a sua vida pela igreja. Assim, quando o texto se refere ao esposo representando Cristo, o ponto pode também nos trazer para esse sentido sacrificial. Se for preciso, o esposo dará a vida pela família, né? Dará a vida pela família. E já houve casos de um esposo, um bom pai de família, acontecer de perder a vida defendendo o lar, defendendo a família, defendendo a sua casa. Muito bem, meus queridos, dando continuidade, né? Nós vamos ter o modelo da família cristã em 1 Timóteo capítulo 3. Esse capítulo vai mostrar o modelo da família cristã, principalmente o versículo 2 e o versículo 4. Depois, meus queridos, podem ver aí, lendo em casa, lendo posteriormente. Mas nós temos em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e versículo 4, ou todo o capítulo 3, o modelo da família cristã. É assim que Deus quer, é assim que deve ser. Glória a Jesus. Muito bem. Meus queridos, nós vamos prosseguir. Glória a Deus. Muito bem. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxistas considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher, né? Ao contrário dessa falacioso discurso nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Ou seja, o amor vai fazer com que seja gerado o respeito, né? Então, há movimentos hoje, muitos movimentos, inclusive nesses últimos dias,
tem surgido muitos movimentos, eu diria, malignos, que na verdade não traz benefícios para a sociedade, não traz benefícios para a família, e esses movimentos, eles não têm a bênção do Senhor e certamente receberão sua justa recompensa diante, do grande trono branco. Muitos movimentos malignos têm surgido nesses últimos dias e todos eles, esses movimentos, se for maligno, eles estão contra a palavra de Deus. Deus não se agrada, né? Muito bem. O amor como elemento primordial é o segundo subtópico. Nós vamos observar, meus queridos, que Cristo, ele nos deixou o exemplo. Exemplo de amor, exemplo de humildade, exemplo de obediência, exemplo de compromisso. Então, Cristo nos deixou o exemplo de servos, glória a Deus, né? Ele disse, eu vim para servir. Ele veio para servir o Filho do Homem. Então, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Meus queridos, nós vemos no âmbito da sociedade, maridos, homens, agindo como se não tivesse uma família, como se fossem muitas vezes solteiros, como se não tivesse uma responsabilidade, um dia assumido uma responsabilidade. Tem, no meio da sociedade aí tem de tudo, né? E nós encontramos pessoas, maridos que não têm assumido este compromisso realmente, essa responsabilidade. Alguns têm tirado a jovem, a moça da casa dos pais, né, casado, para depois fazer ela sofrer, oprimir. É uma coisa terrível, isso aí é diabólico, mas com o povo de Deus não pode acontecer isto, né? O homem, ele tem que ter a responsabilidade, né? O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Na verdade, o casamento, para dar certo, ele tem que ser movido pelo amor, né? O jovem, a jovem, quando vão se casar, é preciso observar se o amor está sendo a motivação para aquela união. Se não tiver o amor, é difícil levar adiante, né, um ato tão sério como o casamento. Mas meu casamento não está como eu gostaria, como deveria ser, eu não estou mais sentindo aquele amor do período do casamento. Meus queridos, o amor, ele deve se renovar, ele deve brotar a cada dia. Mas não está mais como era, joelho no chão. Ora a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, me orienta, abençoa meu casamento, abençoa minha família. Inclusive o homem, como sacerdote do lar, ele precisa orar, pagar um preço pela família. A Bíblia vai dizer que Jó, ele se levantava pela madrugada para sacrificar, oferecer sacrifício, para orar, para buscar a Deus em prol dos seus filhos. Jó era um exemplo de pai que orava e intercedia pelos filhos, pela família e pelo lar. Então, realmente, o pai, ele tem esta responsabilidade, glória a Deus, e orando para Deus fazer brotar o amor, para Deus libertar aquilo que é necessário. E realmente, quando a bênção do Senhor é derramada sobre o lar, a vitória é garantida. Amém. Glória a Deus por isto, meus queridos. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta. Ele pensou na igreja, ele amou a igreja, né? Altruísta, que não pensa só em si. Ele foi também incondicional, né? Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Olha aqui, nós obedecemos a Cristo como igreja por amor. Nós o amamos. E o mínimo que nós podemos fazer é o amar também.
é obedecer à sua vontade, porque Ele entregou a sua vida por nós, certamente aquilo que nós não teríamos coragem de fazer, né? Então, a igreja foi atraída a Cristo pelo amor, né? Nós não somos obrigados a ser igreja. Nós não somos obrigados a seguir este segmento, este organismo vivo tão maravilhoso que é a igreja, uma propriedade peculiar do Senhor. Não, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Mas por amor, nós nos submetemos, nós queremos, nós obedecemos. Glória a Jesus. Então, Cristo não obriga ninguém. Ele quer que o sirvamos de livre e espontânea vontade. É como o salmista relata no Salmo 100: servir ao Senhor com alegria, prazer, apresentar-lhes a Ele com cântico, né? Glória a Jesus. Então, é com alegria, né? Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, né? O apóstolo Paulo, no capítulo 13, aos Coríntios, ele vai tratar sobre o amor, e nós vamos ver que é uma palavra pequena, mas muito abrangente, o amor. E se referindo ao nosso Deus, como nosso Pai, o evangelista João vai escrever dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira. A palavra amor é pequena, mas o significado ele é muito abrangente, vai muito além. Muito bem. Então, quando o marido ama a esposa, o resultado vai ser a obediência, o respeito, glória a Jesus. O amor, ele é uma fonte que faz produzir, brotar tudo de bom. Amém? Glória a Deus. Então, o marido amando, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai liderar com prazer, com carinho, e o resultado será um lar harmonioso. E onde tem harmonia, paz, união, Jesus se faz presente. Muito bem, meus queridos, o terceiro subtópico, o cuidado do marido à esposa. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quando a Bíblia diz que torna-se uma só carne, é algo inseparável, né? Amar a si mesmo, amar a minha esposa é amar a mim mesmo, né? Glória a Jesus. E isso aqui, ele é algo muito sério, mas porém muito maravilhoso, né? Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Glória a Deus, é para ser dessa forma, é uma só carne, né? Glória a Deus. Acrescenta ainda que toda a pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, né? Quer o bem do seu corpo. Então, nesse caso, é uma só carne, homem e mulher, e é necessário cuidar bem da esposa, né? O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo, né? Se vai fazer a esposa sofrer, se o jovem, né, se vê que o casamento não vai dar certo e tudo, olha, tem que ver isto antes de casar. Tem que ver. Fique sozinho, viu? A Bíblia diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora, uma auxiliadora que esteja do seu lado, nem atrás, nem na frente, nem sendo pisada, ao lado, companheirismo, né? Auxiliadora.
Porém, se for para fazer a esposa, a mulher sofrer, né? Não ter compromisso, viva só. Não assuma a responsabilidade para depois não dar conta, fazer sofrer uma família, é coisa terrível, né? E sem contar que depois vai dar contas, vai prestar conta diante de Deus. Glória a Jesus. Então é algo muito sério. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra. Ou seja, a responsabilidade não é só em prover. Tem esposo que, em não deixar faltar o alimento, o pão, ele acha que a responsabilidade dele está concluída. É só isso aí. Não. A responsabilidade de cuidar, de prover, né? Mas também de prestar o afeto, a consideração e a honra, entre outras, né? Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. A palavra de Deus mostra isso aí, meus irmãos. Não sei como vai ser, eu não sei como proceder. A palavra de Deus vai te ensinar. Ensina a ser um bom esposo, ensina a ser uma boa esposa, ensina a ser bons filhos. Então a palavra de Deus é o nosso manual. Glória a Deus por isso, meus queridos. Aleluias. Então é desta maneira, né? Eu tive a graça, né, de me casar aos meus 26 anos, mas casei entendendo que eu estava assumindo a responsabilidade de cuidar de uma família, né? De uma família. E é coisa boa ter uma família, ter um lar, né? Eu tinha um amigo, ele partiu há alguns anos, partiu aí com seus 84 anos, e aquele meu amigo, ele viveu sozinho a vida toda. Tinha família no início, depois ele viveu sozinho, nunca casou, e foi assim a vida dele, morando sozinho, partiu com seus 84 anos, mas já no último ano de vida dele, e eu visitando ele um certo dia à noite, e ele me falou uma frase que ficou marcada. Ele disse: pastor, a pior dor é a dor da solidão. Né? E aquilo, eu digo, meu Deus, é sério mesmo, né? Então eu sempre visitava ele, e era aquela alegria quando nós nos encontrávamos, mas ele não tinha família, um homem sozinho, viveu a vida dele só. E no final ele diz: para mim a pior dor é a dor da solidão, né? De você não ter alguém que possa conversar, dividir sentimentos. Mas graças a Deus que ele tinha o Senhor, né? Partiu com o Senhor para a eternidade. Então, meus queridos, a família, nós devemos valorizar, preservar a família, que é uma bênção de Deus, uma dádiva. Feliz de quem tem família, né? Glória a Jesus. Nós iremos, meus queridos, ao segundo tópico neste momento, a conduta da crente como esposa. Nós falamos do esposo, a conduta, o proceder do esposo e agora da esposa, né? De acordo com a analogia paulina, né, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Glória a Jesus. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Quanto o Senhor requer, aponta os compromissos do homem, do esposo, aqui nós temos também a conduta, os compromissos da esposa cristã, né? O conceito de submissão cristã está no primeiro subtópico. As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros
no temor de Deus. No temor de Deus, né? Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados, né? Das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores, e no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? E o homem submisso a Deus, a sua palavra, aos seus ensinamentos. Glória a Deus. Então, no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Cristo não obriga a igreja a nada. Então, a esposa deve agir de maneira, né, que não seja por ser obrigada, mas por submissão, por respeito, por amor, né? Glória a Jesus. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação, como eu já havia falado antes, né? Grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Nós vamos à igreja com prazer, com alegria. Nós vamos à presença do Senhor com prazer, com alegria. É o nosso prazer nos reunirmos, formar a igreja. Glória a Jesus, este organismo vivo, maravilhoso. Então nós fazemos isto com prazer, né? Com zelo. Eu já tive a oportunidade de me reunir, de participar de trabalhos em várias partes até do mundo, e o propósito, o objetivo, a alegria do cristão como igreja é o mesmo propósito, a mesma alegria, o mesmo objetivo, e assim deve ser também, aleluias, a esposa com respeito ao esposo. Glória a Jesus, né? A Bíblia Sagrada diz que Cristo em tudo deu o exemplo. O exemplo. Então, meus queridos, infelizmente nós estamos vivendo um período em que a instituição família, ela não tem tido seu real valor, né? Alguém já não defende mais a família, acha que é algo, né, corriqueiro. Isso é uma ação maligna. O diabo, ele faz de tudo para destruir a família, porque uma família destruída, o prejuízo é grande, irmãos. São filhos extraviados, são pais muitas vezes no alcoolismo, vivendo uma vida sem rumo, uma família desestruturada, uma família extraviada, é um prejuízo grande, meus irmãos. É prejuízo para a sociedade, para a igreja, para o reino de Deus. Então, o inimigo das nossas almas, ele investe para destruir as famílias. Mas fiquemos com o nosso Jesus, que trouxe vida e vida com abundância. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição de dignidade igual aos homens. Isto aqui é maravilhoso. Cristo valorizou as mulheres, né? Nós sabemos que lá no céu não vai ter alma do homem, alma da mulher. Lá no céu haverá seres celestiais. Lá no céu, glória a Jesus, nós seremos como o nosso amado Jesus. Alguém pergunta, Jesus, a mulher, isso de acordo com a cultura judaica, ela casou com um marido, aquele morreu, ela casou com o segundo, havia essa cultura em Israel,
até gerar famílias, e quando morrer, de quem será ela, a esposa? E Jesus diz, lá no céu ninguém casa nem dá sem casamento. Então, no céu, meus queridos, o termo é um só. Amém? Então, meus queridos, Jesus valorizou as mulheres. Jesus chegava na casa de Lázaro, Marta e Maria tinham prazer em receberem Jesus, preparar uma boa recepção para Jesus. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, no domingo pela manhã, as mulheres, elas foram as primeiras pessoas a receberem a mensagem da ressurreição de Jesus, e ainda foi dado a elas a ordenança, uma ordem de ir e de dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou, disse o anjo aquele seu. Ou seja, as mulheres, elas receberam a mensagem da ressurreição e elas saíram anunciando. Essas mulheres estavam presentes no ministério de Jesus. O encontro com a mulher samaritana, que era considerada uma mulher realmente perdida pela sociedade, que não tinha valor, Jesus deu àquela mulher o valor que tem uma alma para o Senhor, né? Então as mulheres, elas têm seu devido valor, e não existe esse negócio de machismo, não existe isso. Deus, né, trata todos iguais. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época, né, e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, né? Eu estive uma época em um país, né, aí do Oriente, e lá a fila para entrar no avião tem a fila das mulheres e a fila dos homens. Primeiro entram os homens, depois de tudo vem as mulheres. A cultura daquele país de tratar a mulher como algo inferior, mas diante de Deus são criaturas, pessoas que Deus criou com prazer, com zelo. Deus ama o homem, Deus ama a mulher, Deus ama a humanidade de igual modo. Então não pode existir preconceito. Existe o papel do homem, o papel da mulher, mas ambos são de fundamental importância para Deus, para a igreja, para a sociedade. Queridos, prosseguindo, terceiro subponto, a reverência devida ao marido, né? O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, né? Esse sentido. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido, verdadeira ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Meus queridos, o lar onde existe amor, não há dificuldade de relacionamento, de se cumprir aquilo que é necessário. Onde há amor, a harmonia, a paz, a união, é coisa maravilhosa, né? Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado, né? A Bíblia manda tratar até com mais delicadeza, porque diz que a mulher é um vaso mais frágil. Talvez nem sempre a mulher vai aguentar o impacto que o homem aguenta, né? Tem coisa que o homem consegue segurar ali, manter, né? Já a mulher, ela deve ser tratada como um vaso mais frágil, mais delicado, ou seja, com cuidado, né? Dedicação.
Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família. Isso aqui é muito importante, irmão. Decisões em família. Vamos nos reunir, vamos conversar. Eu estou pensando em tomar esta decisão aqui. Como será? O que é que vocês acham? Então, decisões em harmonia, em comum acordo. Porque muitas vezes o homem toma decisão por si próprio, não combina com a família, não trata com a esposa, e depois, quando as coisas desandam, o problema não vai ficar só com ele. O problema está presente no lar. O problema está presente no seio da família. A família precisa desfrutar das bênçãos, mas a família também tem que enfrentar juntos as dificuldades da vida. Aconselhamos, quando fazemos casamento, do aconselhamento é este, né? Vão enfrentar momentos bons, de alegrias, mas há também momentos de dificuldades, de tristeza, talvez de escassez, mas é juntos. E juntos é mais fácil vencer as batalhas. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, ou seja, a união precisa. E eu queria comparar esse cordão de 3 dobras, pode ter várias comparações, interpretações, mas no seio da família eu quero comparar ele com esposo, esposa e filhos. São 3 dobras ou não são? Que estando juntos, não serão vencidos nem extraviados. Queridos, partindo para o terceiro ponto, onde estaremos já partindo para o encerramento, logo mais. Terceiro ponto, a conduta do crente como filho. Tratamos do esposo, tratamos da esposa, a função do esposo, a função da esposa e agora como filhos. A responsabilidade dos pais, né? É o primeiro subtópico do terceiro tópico. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. É responsabilidade dos pais criar os filhos no caminho cristão. Agora, nós sabemos que depois da maioridade, alguns tomam rumos diferentes. Aí já não é uma responsabilidade do pai. É responsabilidade do pai se ele não tiver ensinado, se ele não tiver orientado. A Bíblia diz, ensina o menino, teu filho, o menino, o caminho em que deve andar. E mesmo que um filho, quando adulto, venha se afastar do caminho cristão, da presença de Deus, mas certamente ele não poderá acusar o pai de que não o ensinou o caminho da verdade. E mesmo muitos filhos distanciados, eles vão ter na sua consciência de que realmente o seu pai o ensinou o caminho certo. Amém, meus irmãos? Então, é para ensinar, na doutrina, nos ensinamentos do Senhor. A palavra doutrina, ou disciplina, que do grego é o paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Ensinamento que leva a ele ter aí um caráter, um bom caráter, Já a palavra admoestação, que é do grego notésia, quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. O pai vai ensinar o filho o caminho, no caminho que deve andar, os ensinamentos da palavra de Deus, E o resultado sempre será filhos obedientes. E um bom filho, ele vai ser um bom esposo. Uma boa filha, ela vai ser uma boa esposa. Isto tem que ser observado.
É um bom filho? É obediente aos pais? É uma pessoa de bem, de um caráter bom? Serve para ser um bom esposo. Se não é um bom filho, não será um bom esposo, vai trazer dificuldades. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Não pode deixar o filho fazer o que quer e depois você vai perder o domínio, o controle e não vai dar certo, Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Ensinamos nossos filhos conforme a palavra de Deus. Eu tenho 2 filhas, hoje moças, jovens, mas que procuram viver a palavra de Deus. Pessoas são filhas obedientes, tementes a Deus, e Deus tem realmente abençoado a vida delas, as nossas vidas, Glória a Jesus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. A Bíblia trata sobre isso também, qual a maneira do pai agir com respeito aos filhos, Então, com brandura, mas conversando, um bom diálogo resolve muitas coisas, principalmente quando este diálogo ele volta para os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus, e a Bíblia diz que devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos, ou seja, colocar na cabeça, na mente deles, os ensinamentos cristãos, Abraão ensinou para Isaac, Isaac ensinou para Jacó, Jacó ensinou para os seus filhos, e quem sair fora do barco, sai porque quer, mas sai sabendo que o caminho é o que ele aprendeu dos seus pais, conforme os ensinamentos sagrados. A conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Tem aqui o ensinamento para os filhos. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Por que eu devo ser obediente aos meus pais? Porque isto é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Por isso que os pais têm essa responsabilidade. Será que nós, como pais, estamos dando bons exemplos aos filhos? Até porque para o pai cobrar de um filho, ele precisa dar exemplo. Eu não posso querer que o meu filho seja uma bênção e eu viver de qualquer maneira, não ser bênção na vida dele. É muito sério isso. Para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade. Honrar o pai e a mãe. Chega até esse ponto de prover a necessidade de casa. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E a honra é um dever para a vida toda. A obediência enquanto está sob a tutela dos pais. E, após isso, a honra. A honra para a vida toda. Tem filhos tratando pais como se fossem pessoas alheias, pessoas estranhas. Não. Tem que respeitar pai e mãe, e Deus se agrada. Viu? Deus se agrada disso. O terceiro subtópico, o mandamento com promessa.
Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Queridos, isto aqui tem acontecido literalmente. Filhos que têm desobedecido os pais, filhos que saem de casa revoltados, bravos com os pais. A mãe pede: meu filho não vá, meu filho fica em casa, e muitas vezes sai para as baladas, as farras da noite, desobedecendo os pais, e alguns não têm conseguido voltar mais com vida, porque desobedeceram. Tivesse obedecido, ficado em casa quando o pai e a mãe diz: meu filho não saia, meu filho não vá para determinado ambiente, meu filho, cuidado com as companhias, cuidado com isso aí. Os que obedecem têm vida longa, os que desobedecem, muitos estão aí tendo suas vidas ceifadas. Então, vale a pena obedecer e, além de ter seus dias prolongados, né, porque ele está até cooperando para que isso aconteça, ele será bem sucedido. Esse bem sucedido aqui no sentido próspero mesmo, prosperidade. Eu conheço vários filhos que fizeram de tudo pelos pais, ajudaram, obedeceram, né? O pai já de idade, sem poder prover, trabalhar, e o filho fazendo de tudo para manter aquilo ali, cuidar dos pais, e Deus tem honrado muitos. Eu conheço pessoas, filhos honrados pelos pais, passaram em concursos públicos, hoje têm bons salários, constituído famílias, são bênçãos de Deus. A bênção do Senhor, meus queridos, é para aqueles que procuram obedecer a sua palavra, né? Glória a Deus. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais sejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecer e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito, ou seja, a sua boa vontade, o beneplácito da sua vontade, os recompensa com bens especiais. Glória a Deus. Então, é dever meu obedecer meus pais. Eu nunca tive dificuldade para obedecer os meus pais. Nunca tive dificuldade para obedecer às leis, né? Os ensinamentos bíblicos. É claro que nós não somos perfeitos, mas nós oramos e dizemos: Senhor, nos ajuda, eu quero obedecer à Tua vontade, à Tua palavra, eu não quero fazer contrário, Senhor, àquilo que Tu tem para a minha vida. Então, é desta maneira, meus queridos, e Deus tem o melhor para o seu povo e para a família. Vou concluir, meus queridos. Aqui nós tivemos ensinamento para os pais, para o esposo, para a esposa, pais, filhos, glória a Deus, ou seja, se procurar fazer conforme a vontade de Deus, observando os ensinamentos, os preceitos bíblicos, será uma família bem estruturada. E eu concluo da seguinte maneira: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa tem o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Então, meus queridos, eu concluo deixando, glória a Deus, lembrando, meus queridos, do que disse Josué. Glória a Jesus. Josué, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué vai dizer: eu e a minha casa serviremos
ao Senhor. Ou seja, Josué, ele está se responsabilizando pela sua casa. Josué, capítulo 24, o versículo 15. Ele, como líder da sua casa, da sua família, ele responde pela sua família e diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar e a tua família. Glória a Deus. Vou encerrar, glória a Deus, orando e dizendo, lembrando que a família é um projeto de Deus, uma instituição divina. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estarei orando neste momento por todos os internautas, por todos os meus amigos nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pedimos a Deus que esta pandemia venha passar e que em breve tudo se normalize. Possamos visitar, abraçar, estarmos mais juntos. Acredito que quando tudo isso passar, nós estaremos valorizando mais aquilo que às vezes não valorizávamos quando tínhamos em abundância. Que Deus abençoe a todos. Se tiver enfermo, Jesus vai curar, vai dar vitória. Ele é poderoso para fazer isto. Amém, meus queridos? Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor dos céus e da terra, Senhor da glória, Senhor, eu te peço nesta manhã, aumente a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Abençoa cada lar, cada família, Senhor da glória, trazendo a libertação, fortalecimento, ó Deus, estruturando, Senhor, cada lar, cada família. Deus salva, cura e liberta, Senhor, cada família, cada lar, no seio da família. As enfermidades sejam repreendidas, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, Senhor da glória. Aquelas famílias que estão tendo dificuldades no lar, talvez filhos desobedientes, talvez pais viciados, Senhor dos céus e da terra, o Senhor é poderoso para mudar este quadro, a trazer a libertação, a cura, a salvação e a vitória. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, debaixo da graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.